Eu não sei vocês, mas eu há 10 anos atrás, um sábado à noite, com certeza não estaria numa igreja. E hoje, pela graça de Deus, eu e os filhos de vocês estamos aqui reunidos para adorar a Deus no sábado à noite. Isso é obra do nosso Senhor. Então, nós estamos fazendo uma série sobre os 10 mandamentos. Uma série de pregações sobre os 10 mandamentos. E hoje, especialmente, vocês foram convidados porque o mandamento que nós vamos tratar é honra o teu pai e a tua mãe, o 5º mandamento. Amém? Então eu queria que a gente se colocasse de pé para a gente ler a palavra de Deus. Aqui a gente faz assim, em reverência ao nosso Deus, em honra ao nosso Deus, e a palavra dele a gente se levanta para ler a palavra de Deus. Nós estamos em Êxodo no capítulo 20, no versículo 12 nós vamos ler. Assim diz a palavra de Deus: honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor Deus lhe dá. Senhor, nós pedimos a direção do teu Espírito Santo, a iluminação do teu Espírito Santo nas mentes e nos corações, Deus. Essa aqui não é uma peça retórica, não é uma palestra, mas é a proclamação do teu Evangelho, Senhor. A proclamação do teu Evangelho só pode ser feita no poder do teu Espírito Santo. Então eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo tome conta das nossas mentes e dos nossos corações nessa noite, para revelar a tua vontade e a tua grandeza, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Vocês podem tomar o assento. Eu pedi pro Johnny colocar uma imagem aqui, que a gente... Isso aqui é uma brincadeira, tá? Não sei se vocês já viram isso aqui na internet, que é um filho mimado pela mãe, né, que é contra o Estado, contra toda a autoridade, exceto a minha mãe. Não sei se vocês entendem, isso era para ser uma piada, tá? Não deu certo, pelo visto. Era só para ser um momento de descontração. Eu não sei se vocês pararam para pensar, mas muitos jovens hoje em dia talvez pensem assim, né? São militantes contra o governo e tudo mais, mas no fundo eles sabem que a verdadeira autoridade começa em casa. Então nós estamos no 5º mandamento. Nós começamos então a estudar os 10 mandamentos. Na nossa primeira mensagem nós explicamos o significado, a importância dos 10 mandamentos e por que nós devemos estudar os 10 mandamentos. Primeiro, porque ele é o texto mais antigo. Ele é o texto que foi escrito pelas mãos de Deus e foi entregue a Moisés. E esse Moisés que recebeu das mãos de Deus esse texto sagrado, escreveu todos os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Então, em certo sentido, esse é o texto mais antigo, porque antes de Moisés escrever tudo isso, ele recebeu das mãos de Deus esses textos. Esse texto, ele foi dividido em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos que nós já estudamos foram escritos na primeira tábua da lei. E agora nós já estamos entrando na segunda tábua da lei. A primeira tábua da lei, ela diz respeito à nossa relação com Deus, a nossa relação, vertical. E a segunda tábua que nós vamos começar a estudar é a tábua que vai regular, que vai dar a direção para as nossas vidas, no nosso relacionamento uns com os outros. É muito importante a gente entender que nós cristãos não cremos que a Bíblia é um fruto do acaso. Tudo que está escrito na palavra de Deus, ela tem um porquê, ela tem uma razão. Ela tem razão de ser. Inclusive, a ordem desses mandamentos tem uma razão de ser. Por que que Deus escreveu primeiro os mandamentos que dizem respeito a Ele? Porque Ele é a autoridade final sobre toda a criação, inclusive sobre os seres humanos. Então, essa tábua vai regular. E a gente leu esses mandamentos, estudou esses mandamentos. Primeiro, não terá outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Ele é o Criador. Ele não foi um dos criadores, não foi co-criador com outros deuses. O nosso Deus, Ele é
o Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Essa é a fé cristã. É isso que a fé cristã crê. Não farás para ti, então, imagem de esculturas, e não as adorarás. Esse é o segundo mandamento. Porque facilmente o homem se corrompe e cria falsos deuses para assim o adorá-lo. Nessa mesma passagem de Êxodo, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, mesmo contendo esse mandamento de não fará para si imagem de esculturas, o povo já tinha criado para si um bezerro de ouro, igual, muito parecido com um deus que tinha no Egito, porque eles tinham uma prática já de muitos anos no Egito. Eles tinham feito um bezerro de ouro e já estavam adorando o bezerro de ouro como se fosse o Deus que tivesse tirado eles do Egito. E Moisés se revolta, quebra as tábuas, sobe no monte de novo, e aí ele recebe então a segunda vez as tábuas da lei, por causa da idolatria do povo. Eu não vou entrar nesse episódio, mas foi isso que aconteceu. Não tomarás o nome do seu Deus em vão. Esse é um mandamento que talvez é um dos mais banalizados hoje em dia, a gente estudou sobre isso também. Lembra-te do dia do sábado. Hoje, de manhã eu coloquei no grupo, ontem de noite eu já tinha colocado alguma coisa, para a galera já ir preparando o coração, já ir colocando, né, o nome de vocês em oração, para que dessa maneira nós nos preparássemos para o dia de hoje, que é o dia que nós cultuamos a Deus, que nós nos reunimos como igreja e expressamos a nossa fé de maneira coletiva. Mas ontem nós estávamos orando pela vida de vocês em honra aos pais. Quando a gente olha para os 10 mandamentos, e eu queria explicar isso antes de a gente entrar propriamente na parte onde nós vamos ler e estudar hoje. Quando a gente olha para a lista dos 10 mandamentos, parece uma coisa impositiva, às vezes chata, né? Mas é verdade que todas as vezes que esses mandamentos começam com uma negativa, eu quero explicar que essa é a lei da liberdade. E vou explicar para vocês por que essa é a lei da liberdade. Quando a gente fala assim, eu vou dar um exemplo diferente. No Natal, festa de Ano Novo, amigo secreto, quando você vai pedir uma lista de amigo secreto, a gente fala assim, ó, qualquer coisa, mas não me darás meias nem cuecas. Ou seja, a única coisa que a gente não quer receber é isso. E essa coisa específica que nós não podemos fazer, abre um leque de possibilidades de outras coisas que nós podemos e devemos fazer. Mas agora quando eu digo para você, não, o presente que eu quero é tal, eu fecho a questão de uma maneira onde eu só posso te dar esse presente, seja lá uma camisa do Inter, uma camisa do Inter. Então tu só pode me dar a camisa do Inter, tu não pode me dar outras coisas. Então quando eu digo, não me darás uma camisa do Grêmio, eu posso dar camisa de qualquer outro time. Mas agora quando eu digo, me dá uma camisa do Inter, eu estou fechando uma possibilidade de qualquer outras coisas. Não sei se eu fui claro. Deu para exemplificar? Então quando Deus está dizendo para nós não fazermos algumas outras coisas, isso é o que nós não podemos fazer, mas nos dá a oportunidade de nós fazermos todas as outras coisas que não estão descritas nesse mandamento. Amém? Então, olha que interessante. Eu coloquei aquela imagem ali sobre revolução e tudo mais. Hoje em dia, os jovens, as pessoas falam muito sobre amar o próximo. Ah, não, o importante é amar o próximo. Isso independente de religião. Independente de religião, vai falar que o mandamento é amar o próximo e tudo mais. Só que nós vivemos numa sociedade, hoje em dia, principalmente os jovens, não respeitam mais os mais velhos. E sabe por que eles não fazem isso? Por causa do acesso fácil ao conhecimento. Então, a capilarização do conhecimento, essa enxurrada de informação que nós temos hoje em dia, dá para o jovem a falsa sensação de que ele é sábio. Mas ele não é. Porque a sabedoria é o conhecimento aliado à prática. E só tem prática quem pratica. E para praticar todo o conhecimento que se retém, é necessário de tempo.
É por isso que, muito provavelmente, as pessoas que têm mais tempo de vida, elas acumulam ao longo da vida mais sabedoria. A Bíblia também fala sobre isso. Fala sobre aqueles que têm cabelo branco, ou quando não tem cabelo branco, alguns já até perderam o cabelo, né? Então, isso é sinal de que você já está há algum tempo na Terra e você tem alguma sabedoria a ser compartilhada. Nós, como filhos, nós precisamos aprender a respeitar e a entender qual é o papel de um pai na vida de um filho. Sempre que eu vou explicar sobre como a vida funciona para um jovem, sempre que eu vou aconselhar e discipular alguém, eu digo para essa pessoa que a vida tem duas fases. Tem a fase que a gente é filho. Na fase que a gente é filho, nós precisamos aprender a obedecer, precisamos aprender a nos submeter também à autoridade. Então esse é o papel de um pai e de uma mãe na nossa vida. Inversamente, nós como filhos, como seres humanos, como pessoas jovens, nós passamos a conhecer a Deus através da representatividade, através da figura do pai e da mãe. Porque Deus colocou sobre nós os nossos pais. E olha que interessante, pai não se escolhe. A gente recebe de Deus um pai. E recebe também esse mandamento de que nós devemos honrá-lo. Nós vamos aprofundar essa questão. Mas o mundo fala muito sobre amar o próximo. E aqui, eu estava lendo um livro sobre esse assunto dos 10 mandamentos. E nesse livro o autor fala que amar o próximo começa em casa. Não adianta falar de amor ao próximo se você não honra o seu pai e a sua mãe. Porque o seu pai e a sua mãe são aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida que são mais próximos de você. Então não adianta falar de amor ao próximo se você não honra o seu pai e a sua mãe. Nós aprendemos a amar o próximo honrando e obedecendo os nossos pais. É dessa maneira. Então a família é esse núcleo. Uma criança, ela começa a entender como a vida funciona a partir do núcleo familiar. Então, ela passa a entender o que é autoridade, que no mundo vão ter pessoas que vão estar numa posição de autoridade sobre a vida dela. E a gente precisa aprender isso desde pequeno. Só que, o que acontece? Por causa do pecado, por causa da falta de conhecimento da lei de Deus, do propósito de Deus para a vida do ser humano, as famílias estão uma bagunça. Isso aí isso não é uma hipótese, isso é um fato. Por quê? Porque os pais não sabem mais qual é o seu papel em relação aos filhos, as mães não sabem mais o seu papel em relação aos filhos, e os filhos não sabem o seu papel em relação aos pais. Então hoje, talvez você tenha pensado, mas vai falar sobre honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe parece que primeiro que é um mandamento só para os filhos. É aquela carta na manga que a gente tem quando o filho deixa a roupa jogada, a gente fala, né? Tira a carta da manga e fala assim, honra o teu pai e a tua mãe. Mas esse mandamento vai muito além disso. Traz muitas outras implicações para a nossa vida, tanto como pais como mães. E como filhos também. Então, à luz da palavra de Deus, nós precisamos entender qual é o nosso papel em toda essa intenção, esse desejo de Deus para as nossas vidas e para a vida de toda a sociedade. Então é por isso que nós, povo de Deus, a Igreja de Jesus, é chamada a representar o design divino para a sociedade. Como nós fazemos isso? Através desse microcosmo, desse núcleo familiar, onde isso vai se ampliando. Começa na família, se muito provavelmente a pessoa que é um bom funcionário, que é um bom aluno na escola, ele também é um bom filho. Porque ele aprendeu em casa a educação. Ele aprendeu.
aprendeu a se submeter. Na escola ele vai se submeter aos professores. É muito comum. Eu já fui um aluno bagunceiro, então eu sei como é que funciona isso. É muito comum quando um aluno bagunça na aula, eles chamarem lá no conselho, no SOI, não sei como é que era no seu tempo, o conselho da escola, e pergunta, qual é a primeira pergunta que se faz? Tá tudo bem na tua casa? Você está com algum problema na sua casa? Né? Você tem problema com os pais e tudo mais? Porque isso vai... um problema familiar vai reverberar num problema na sociedade, consequentemente. Então nós aprendemos como se relacionar com o próximo a partir do nosso núcleo familiar. É por isso que esse é o primeiro mandamento da segunda tábua. Quando Deus começa a falar e começa a regular a nossa relação com as pessoas da sociedade, a primeira relação que deve ser regulada e deve ser aprendida é a nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe. Então, no nosso relacionamento com os nossos pais, a gente aprende a nossa primeira noção de autoridade. Mas agora eu queria ir para algumas explicações a respeito desse tema de honrar pai e mãe. Então, eu quero tratar em 4 pontos com vocês o que significa honrar os pais, quais os limites para a gente honrar os pais, por que honrar os pais e como nós fazemos isso na prática. Então, o que significa honrar os pais? Essa palavra honra, no grego, ela tem o sinônimo de glória, de peso. De peso. É por isso que nós precisamos olhar para os nossos pais assim como a gente olha para Deus. Vocês já pararam para pensar que Deus é Pai? O Deus do cristianismo é o Pai. Nós não nos relacionamos com Yahvé ou com outro. Ele também tem esses nomes. Mas Jesus, o Filho unigênito de Deus, que deu a vida na cruz por nós e nos reconciliou com Deus, nos ensinou a chamar Deus de Pai. Nos ensinou a chamar Deus de Pai. Então a nossa relação com Deus é uma relação de pai e filho. Ou seja, se a nossa relação com o nosso pai é uma droga, a nossa relação com o nosso pai vai ser uma droga. Então olha que importante é o relacionamento familiar. Irmãos, é por isso que o primeiro lugar onde o diabo ataca é a família. É por isso que existe um plano de destruição da família na sociedade. De desconstrução, a palavra que se usa, né? Da família. Mas se a gente desconstrói a família, que é o pilar básico de toda a sociedade, desde que o mundo é mundo, nós vamos colocar o que no lugar? A família, sim, é um pilar sólido para a construção de qualquer sociedade, desde que o mundo é mundo. Então não tem como desconstruir a família. Nós precisamos, sim, reformar a família. Precisamos restaurar, redimir as famílias. E é só o Evangelho que tem o poder para isso. Amém? Então por isso que nós cremos no Evangelho. Por isso que nós pregamos o Evangelho. E nós esperamos ansiosamente e oramos para que as nossas famílias sejam restauradas, redimidas, para a glória de Deus. Porque se isso acontecer, se de fato nós nos empenharmos em ser bons filhos, em ser bons pais para os nossos filhos, nós estaremos testemunhando de que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, que é o que a nossa fé anuncia. Então, honrar o pai significa dar crédito, significa merecimento, exaltar, elevar às alturas, ter em posição elevada os nossos pais. João Calvino, comentando esse mandamento e falando sobre honra, ele diz que honra exige 3 coisas das pessoas: reverência, obediência e gratidão. Isso é honrar. Exige essas 3 coisas.
Às vezes a gente confunde e a gente reduz o mandamento de honrar pai e mãe com obedecer o pai e a mãe. Mas não é só isso. Honrar pai e mãe implica muito mais. Implica nessa reverência, obediência e gratidão. Isso é honra. Isso é o que qualquer pai espera de um filho. É ou não é verdade? Vocês que são pais, vocês podem balançar a cabeça e me dizer que sim. E quando a gente é pai, quando a gente se torna pai, a gente passa para esse estágio, inconscientemente a gente espera isso dos nossos filhos: reverência, obediência e gratidão. Obediência, então, é parte da honra, mas não é, a honra não se limita só a isso. Reverência. Nós devemos honrar pai e mãe, pois receber esse título implica uma grande responsabilidade. Só quem é pai e mãe sabe como a vida de uma pessoa muda quando a gente segura um filho no colo. A nossa vida não é mais prioridade. É isso que significa. É ou não é verdade? Quando seguramos um filho no colo, a nossa vida passa a não ser mais prioridade. Deus designou pessoas para ocupar essa posição. Nós precisamos honrar quem tem uma posição mais elevada que nós. E é isso que Deus nos ensina. Pai e mãe têm um título extremamente importante para Deus. Não se esqueça, Deus também é pai. Não é uma questão de merecimento. É uma questão de posição. Muito obrigado, querido. Obrigado. É uma questão de posição, não é uma questão de escolha. É uma questão que Deus designou pessoas para esse papel. E antes de você ter consciência da sua própria vida, essas pessoas já estavam dando a sua vida por você. Então, isso é reverência. É saber que Deus designou pai e mãe para dar a vida por nós. Eu sei que você deve estar pensando, é muito próprio do ser humano estar pensando, mas meu pai também não é lá a flor que se cheire. A gente vai chegar no final. Eu deixei essa parte para o final, tá? Para os abusos e tudo mais. Primeiro nós vamos entender o que é honrar. Depois a gente vai ver por que a gente deve fazer isso. Obediência. A Torá, que é a lei do Senhor, e ela não é só, o significado não é só lei, né? Porque a maioria das pessoas traduzem Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, como lei. Mas ela também tem um outro significado que significa instrução. Provavelmente, lá na sua casa deve ter uma Torá. Não tem as regras da casa? Eu e a Andressa, nós estamos formulando a nossa Torá para a gente fazer um quadrinho e botar na parede. Para que as pessoas saibam, né? Pelo menos as que habitam naquela casa, como é que funciona as regras. E quem é que dita lá, quem é que funciona as regras? Era para ser o pai, que faz o papel representativo de Deus. Estão pegando? Obediência significa que os nossos pais desejam que a gente faça tudo o que eles esperam quando a gente está debaixo do mesmo lar. Então, filhos que são solteiros e que ainda não têm condições de sustentar e moram debaixo do mesmo teto que o pai, devem sim obedecer os seus pais em tudo. Ele não se tornou uma pessoa adulta ainda. Ele não saiu de casa. Ele não tem a própria vida. Ele não é capaz de governar a própria vida. Então ele está ainda sujeito à obediência aos pais. Depois que nós casamos ou chegamos à vida adulta e saímos da casa dos pais, a gente não deve mais obediência total aos pais, mas honrar os pais é buscar o conselho deles. Nós devemos buscar o conselho dos nossos pais. Por quê? Porque nós reconhecemos que eles sabem mais do que nós. O grande problema da nossa geração é que nós não queremos reconhecer que é muito provável que nossos pais tenham mais sabedoria do que nós. É muito provável. Quando eu tenho um problema na vida, é com esse senhor de bigode que eu me aconselho. Ele é a primeira pessoa quem eu escuto. Porque ele é meu pai.
Ele me conhece muito bem. Ele conhece todas as minhas falhas, conhece todos os meus erros, conhece todas as minhas virtudes e defeitos, conhece o meu histórico, sabe como eu cheguei até aqui. Então sim, Deus colocou eles na nossa vida para que eles nos aconselhem. E eu não sei como é que não sei como é que é para um pai. Eu ainda não cheguei nessa fase de meu filho me pedir um conselho, mas deve ser muito gostoso para um pai ver o seu filho indo até a sua direção, talvez confuso, talvez com medo, pedindo um conselho e encontrando segurança nos teus conselhos. Mas o que acontece muitas vezes é que muitos pais têm perdido a noção de autoridade dos filhos. Muitos pais têm... Vocês já ouviram falar sobre o que é o efeito chicote? O efeito chicote é quando a gente puxa uma coisa muito para um lado, quando a gente solta, ela joga lá para o outro extremo. E o que aconteceu? Há 2 gerações atrás, antes da nossa geração, os pais eram severos, eram rígidos, demais até, abusivos até em alguns casos. E com o passar do tempo, a próxima geração acaba pensando, tem coisas que a gente escuta na vida, né? Não, eu vou dar pro meu filho tudo aquilo que meu pai não me deu. E as pessoas acham que elas estão fazendo isso certo. Não, eu vou deixar meu filho fazer tudo que meu pai não deixava. Só que está errado. Não foi para isso que Deus designou os pais. Deus designou os pais justamente para estabelecer limites. Agora, porque o seu pai estabeleceu limites muito rígidos, agora você vai tirar todos os limites do seu filho, você vai acabar destruindo a vida do seu filho. É isso que acontece. E hoje em dia, eu não estou aqui falando de uma hipótese, é só olhar para a sociedade. É isso que acontece na sociedade. Esse é o reflexo que a gente vê na vida das pessoas da sociedade. Nós devemos então obediência aos nossos pais. Os nossos pais são nossos amigos, mas antes de ser nossos amigos, eles são nossos pais. Lembra da reverência? E às vezes essas coisas se confundem. Eu amo o meu filho de paixão. Eu amo quando ele fala, meu pai é meu amigão. Mas antes de eu ser o amigão dele, eu tenho uma responsabilidade perante Deus, de ensinar ele nos caminhos do Senhor, de ensinar o que é certo e o que é errado, o que é moral e o que é imoral. E às vezes a gente quer fugir dessa responsabilidade. Esse é o nosso pecado como pais. A gente acaba destruindo a vida dos nossos filhos se a gente faz isso. Então, nosso papel é sustentar, é orientar, é suprir e dar ordens e ajudar os nossos filhos na noção básica de sobrevivência, que é a submissão à autoridade. Então, reverência, obediência, gratidão. Antes de entrar na gratidão, queria falar algo. Deus criou tudo em ordem. Nosso Deus não é um Deus de desordem. O dia tem 24 horas. Todos os dias tem 24 horas. Nós sabemos que quando o sol se põe, daqui 12 horas ele vai, em média, ele vai nascer de novo. Porque Deus é um Deus de ordem. Para nós representarmos Deus na vida dos nossos filhos, nós precisamos orientar eles a respeito dessa ordem. Assim como Deus criou tudo em ordem e espera que nós contribuamos para essa ordem, nós como pais também desejamos ordem na nossa casa. Esperamos obediência dos nossos filhos. Porque o mundo está um caos? Porque as pessoas se rebelaram contra Deus, o Pai que estabeleceu a ordem das coisas. E aí o mundo vira um caos. Quando a gente desobedece a ordem do Pai Criador de todas as coisas.
Mas as pessoas estão pouco se lixando para Deus, para o que Deus pensa e como Ele criou as coisas para serem. É por isso que o mundo está um caos. Gratidão. Eu quero ler a descrição de gratidão do autor Kevin DeYoung. Acho que tem ali, se vocês quiserem acompanhar comigo. A gratidão é uma das principais maneiras pelas quais podemos honrar os nossos pais. Eu não entendia quando eu era criança, mas hoje eu entendo que a vida de um pai é um sacrifício constante. De um pai e de uma mãe é um sacrifício constante. É alegre, mas é uma dedicação sacrificial de tudo. Tempo, energia, dinheiro, sonhos, muitas vezes lágrimas. Uma das maneiras de honrarmos todo o sacrifício que foi oferecido por nós é simplesmente sermos gratos. Você já agradeceu ao seu pai e à sua mãe por todo o sacrifício que foi feito por você? Antes de você ter consciência da sua humanidade, alguém já estava dando a sua vida por você, para que você sobrevivesse. Você já parou para pensar? Eu estou vendo a minha esposa segurar minha filha lá no fundo. Você já parou para pensar que a maioria dos animais que Deus criou, eles já nascem prontos? Você já viu lá no National Geographic uma girafa nascendo? Eu acho impressionante, porque cai a girafa, cai assim e já levanta e já sai andando, já sai comendo, já nasce pronta. E eu fiquei pensando hoje, por que será que nós, seres humanos, não nascemos prontos? Nós nascemos dependentes completamente do nosso pai e da nossa mãe. Talvez para nos ensinar de que Deus é pai, de que nós podemos confiar e depender dele, de que nada nos faltará se confiarmos nele. Você já disse alguma vez na sua vida, muito obrigado? Pai, obrigado por todo o sacrifício, por todas as noites mal dormidas, por todos os sonhos que você teve que abrir mão. Vocês já viram aquele filme Extraordinário? Já viram esse filme? Que é a menina que tem uma deformidade no rosto e aquela mãe, a mãe dele, abre mão dos seus sonhos, da sua carreira profissional para cuidar daquele filho. No final, não vou dar o spoiler, depois vocês veem esse filme então. Não vou dar spoiler. Assista esse filme, vocês vão entender o que é, o que eu estou querendo dizer. Vocês vão lembrar dessa mensagem. Em nome de Jesus vão lembrar dessa mensagem. Assista esse filme. Agora eu quero ir para uma última parte, que é: existem limites então para a obediência aos pais? Existem limites. Pais também são pecadores. Pais também são falhos. Pais também erram. Pais também se equivocam. Passam do limite concedido por Deus. Então a autoridade de um pai não pode ser abusiva. Mas muitas vezes é. Mas não pode, não deveria ser. A nossa autoridade, lembra que eu falei lá no início? A nossa autoridade final é Deus. Lembrem-se que foi Deus que colocou os nossos pais na nossa vida. Então, para um cristão, olha a lógica. Um cristão obedece ao pai, honra o pai, não por causa dos méritos do pai, mas por causa dos méritos de Cristo. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Filhos obedecem aos pais. Filhos cristãos obedecem pais cristãos e não cristãos. Honram pais cristãos e não cristãos. Por causa de Deus, o Pai. Porque Ele é a autoridade final e Ele espera isso de nós. Então qual é o limite para a obediência aos pais? Essa é a pergunta, né? Se seus pais lhe ordenarem que você faça o que Deus proíbe, ou se eles proíbem que você faça algo que Deus ordena, você não pode e nem deve obedecer a Deus. Esse é o limite. Se você tem Deus como pai, e tem um pai terreno aqui, esse é o limite. Se seu pai te pedir algo para fazer que Deus proíbe, ou se seu pai proíbe
você de fazer algo que Deus ordena que você faça. Esse é o limite. Só esse é o limite. E ainda assim, mesmo desobedecendo, é possível honrar o pai, mesmo sem obedecer. Você vai virar para o seu pai e vai falar assim: você está me pedindo algo que Deus não me autoriza. Você está pedindo algo que Deus não me permite fazer. E acima de você está Deus. E foi Deus que me colocou você como pai ou como mãe. É por isso que eu não vou te obedecer. Essa é a maneira respeitosa de desobedecer e continuar honrando. Então olha como é importante a gente fazer uma leitura completa da Bíblia a respeito de todos os temas. Lá em Efésios capítulo 6 diz o seguinte, se vocês quiserem acompanhar a leitura: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Vou repetir. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Então nós obedecemos ao nosso pai por causa da nossa obediência ao Senhor. Pois isso é justo. Honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem, olha só, não provoquem os seus filhos a ira, ou seja, não sejam abusivos, não excedam a autoridade que eu concedi sobre os filhos, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então olha, esse versículo é claro, mais claro impossível. Aqui fala sobre o papel dos filhos, dá o motivo da obediência, que é para obedecer no Senhor, e tem uma recompensa. Esse é o único mandamento com promessa. Esse é o único mandamento que tem um bônus. E aqui não é uma teologia leviana que diz que Deus vai te dar tudo. Não. Aqui a palavra de Deus está dizendo que existe uma recompensa para quem obedece os seus pais. Amém? Então você quer desfrutar da sua vida? Você quer ter uma vida próspera? Começa em casa. Começa honrando os seus pais, o seu pai e a sua mãe. Por que honrar os pais? Porque isso faz parte da nossa devoção. Nós somos cristãos. O nosso modelo e referencial de vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo foi obediente aos seus pais terrenos em tudo. Ele é o nosso modelo. Nós não somos cristãos? O que é ser cristão? Cristão é ser semelhante a Cristo. Se Cristo, mesmo que não existissem os 10 mandamentos, se nós somos cristãos e estamos imitando a Cristo, se a palavra de Deus diz que Ele foi obediente a tudo, Ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz, nosso papel é imitar Ele. A nossa devoção, a nossa religião é imitar Cristo. Isso é cristianismo, isso é vida cristã. Então, porque nós obedecemos a Cristo, é que nós obedecemos e honramos os nossos pais. Nós mostramos Jesus ao mundo. Nós mostramos que somos seguidores de Jesus quando fazemos aquilo que Jesus fez. Isso é ser cristão. Revelamos que a graça de Deus operou em nós quando nós honramos os nossos pais. Mesmo com as suas falhas, com seus deslizes e seus pecados. Nós mostramos Jesus quando nós honramos os nossos pais, mesmo quando eles não são cristãos. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 51, só para provar, confirmar isso que eu disse, que Jesus obedeceu em tudo, vocês pensam, Jesus é Deus, tá? Os cristãos acreditam que Jesus é Deus. Ele estava antes da fundação do mundo, com Deus, com o Pai, numa relação de amor eterno. Deus é o nosso Pai eterno, porque antes tinha um Filho eterno, antes da fundação do mundo. Eles tinham uma relação eterna de amor. E essa relação
A criação é um transbordar da graça e do amor de Deus. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. Está falando de Jesus e dos seus pais. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. Está falando que Deus se encarnou no bebê, em uma criança. E desde o ventre, desde os primeiros passos, ele obedeceu os seus pais terrenos. Ele era Deus. Como diz lá em Filipenses capítulo 2, ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas ele se humilhou. Ele obedeceu o Pai do céu e os pais da terra. E obedeceu até a morte de cruz. Porque nós devemos então, por que honrar os pais? Porque esse é um mandamento com promessa. Há sim uma recompensa guardada para nós. E é a palavra de Deus que promete isso. Então, vamos para a parte prática agora. Como obedecer na prática esse mandamento? Na prática. Então, o quinto mandamento, honrar pai e mãe, tem implicações muito maiores. Eu falei, né? Que a família é um núcleo pequeno que vai aumentando esse núcleo. Família, escola, faculdade, trabalho, igreja, sociedade. O quinto mandamento não é só sobre pais e filhos. O quinto mandamento é sobre dar honra a quem tem honra. Dar honra a quem Deus designou que tem uma posição honrada. Não vou ler todo o versículo, toda a passagem aqui, mas Romanos 13 vai elucidar isso para nós. Romanos capítulo 13 é um tratado de honra. Ele fala exatamente sobre isso. Sobre dar honra a quem tem honra, a quem é devido. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Então não tem neutralidade. Ou nós honramos e somos abençoados, ou nós desonramos e vai haver juízo sobre nós. Pague a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. E aqui depois ele fala dos mandamentos, pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o seu próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Então, como é que eu provo que eu amo meu pai? Honrando ele. Essa é a prova do nosso amor. Nós amamos o nosso pai, honramos ele. Nós amamos a Deus, por amor a Deus, nós honramos os nossos pais. Então, de maneira prática, a primeira forma prática de honrar os nossos pais é perdoando eles pelos seus erros. Nossos pais erraram conosco. Nós, como pai, vamos errar com os nossos filhos. Muitas pessoas vivem uma vida amargurada porque nunca liberaram perdão para os seus pais pelos erros. Vivem uma vida triste, uma vida solitária, porque não perdoam os seus pais. Não existe mãe perfeita, não existe pai perfeito. Por mais que a gente faça esse tipo de homenagem, às vezes leviana, no dia dos pais e no dia das mães, a gente sabe que a realidade é que não existe ninguém perfeito. Todos nós somos pecadores. Estamos sujeitos a errar uns com os outros. É por isso que nós precisamos perdoar os nossos pais. Se Cristo perdoou os teus pecados, quem é você para não perdoar? Charles Spurgeon sempre falava que quem não está disposto a perdoar e ora o Pai Nosso, assina uma sentença de morte. Porque no Pai Nosso diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
uma condicional. Já parte do pressuposto que você perdoa, porque foi perdoado. Então, se você foi perdoado, você deve perdoar. Essa é a maneira prática de nós honrarmos os nossos pais. Outra maneira prática, falando bem deles e evitando falar mal dos nossos pais. Eu queria dar um exemplo bem prático. Eu e meu pai conhecemos uma família onde o pai era um alcoólatra. O pai era um alcoólatra. E esse pai, uma vez, tocou fogo na própria casa, com as filhas dentro. E a nossa história se uniu porque ele foi morar na nossa casa. A esposa pegou as filhas, esse cara é louco, bêbado, drogado, eu vou me embora, vou salvar as minhas filhas, e foi embora. Ele foi parar lá na nossa casa. E mesmo com tudo isso que aconteceu, mesmo com as quedas do pai, com o alcoolismo do pai, é emocionante, porque essas filhas têm esse pai em autoestima. Deus o livre alguém fala mal do pai delas. Depois dessa história, esse rapaz foi lá para nossa casa, trabalhou com meu pai, conseguiu restaurar a família. O pai foi lá atrás da mulher com os filhos. Dá uma chance para esse abençoado aqui, porque nós estamos orando para que Deus faça a obra na vida dele. E Deus fez. Ainda tiveram muitos erros e muitos tropeços, mas a relação do pai com essas filhas é uma relação de honra. Essas filhas jamais chamam ele de papai. Nós marmanjona. O papai isso, o papai aquilo, o papai, né, o papai cuida de nós e tal. Olha que graça. É só Deus para fazer algo assim. Então nós devemos honrar o nosso pai falando bem deles. Falando bem deles. Não é difícil encontrar filhos adolescentes no Twitter falando mal dos seus pais. Em crise em casa, vociferando todo tipo de ofensa para os seus pais. Não é isso que um cristão deve fazer. Nós devemos honrar os nossos pais, perdoando, falando mal deles e evitando. Falando bem deles e evitando falar mal deles, desculpa. Falando bem deles e evitando falar mal. Elogie os seus pais publicamente. Elogie no privado. Vocês lembram que uma das linguagens do amor é palavras de afirmação? Quem é que não gosta de receber um elogio? Às vezes a gente nem sabe receber direito um elogio, está tão raro, né? O Tim Keller, comentando sobre gratidão, ele fala: você não sabe quão crucial é dizer algo como: tudo o que eu sei sobre guardar dinheiro, tudo o que eu sei sobre ser paciente com a esposa, tudo o que eu sei sobre o Evangelho foi com você que eu aprendi. São medidas simples, mas que dão honra aos nossos pais. Se hoje eu sou um pastor, se hoje eu estou aqui fazendo a obra de Deus, cuidando da vida de vocês, é por causa dele. Eu aprendi com ele. Não tem Tim Keller, não tem Nicodemos, não tem Hernandes Dias Lopes. Para mim, ele é o meu referencial de pastor. Eu aprendi a cuidar de pessoas, a amar pessoas e dar minha vida por pessoas com meu pai. Busque a sabedoria deles, é o próximo passo para honrar os pais. Não tem nada mais honrável do que buscar o conselho e a sabedoria dos nossos pais. A Bíblia honra aqueles que têm cabelos brancos, aqueles que têm mais tempo de estrada. Busque a opinião deles. Eu tenho certeza que se você fizer isso, eles se sentirão honrados. A última maneira prática é mantendo contato. A gente honra os nossos pais quando a gente mesmo não precisando mais estar perto, continua perto. Mesmo não precisando, nós já constituímos uma nova família, já nos tornamos adultos. Não precisaria
Mas por honra, por amor, nós nos mantemos perto. Mandamos um WhatsApp. Hoje tem WhatsApp, né? Visitamos aqueles que não moram tão perto. Isso é honra. É se manter perto, se manter conectado. Nós mantemos perto das pessoas que têm valor para nós. Nós nos mantemos perto dos nossos melhores amigos. São as pessoas que são mais importantes para nós, essas são as que a gente quer perto. E a gente demonstra que os nossos pais têm valor e que nós honramos eles, mantendo contato, uma outra maneira prática. Talvez você me ouviu até agora e está dizendo, né? Muito legal, muito bonito tudo isso que tu disse. Você não conhece meu pai. Não conhece a minha mãe. E para aqueles que sofreram todo tipo de abuso, e aqueles que foram abandonados, como é possível honrar o pai? Esse mandamento não tem cláusula de exceção. Deus espera de nós que a gente faça isso. Uma maneira, eu não vou em 5 minutos ter como esgotar esse assunto, mas só para não deixar passar em branco. Talvez você ache que o seu pai não é digno da sua honra, mas por causa de Deus, ele é. Por causa da posição dele, que Deus colocou ele. Isso não quer dizer que se você foi abusado de maneira íntima, se é que vocês me entendem, porque tem crianças aqui, você pode honrar ainda eles, estabelecendo limites. Faça o que é possível, com base na sua experiência negativa, mas não com base na sua experiência negativa, mas por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. Nós devemos isso. Devemos. Talvez no leito de morte, você possa se aproximar do seu pai e falar: eu te perdoo pelas coisas terríveis que você me fez. Eu te perdoo. Oferecer perdão para alguém não exime essa pessoa de receber todas as consequências dos erros dela. Então, se houver algum tipo de abuso, você tem o direito de denunciar. Ela vai sofrer as consequências. Deus nos perdoa. Se eu for ali na esquina e matar um cara, Deus vai me perdoar. Mas as consequências civis desse ato, eu vou pagar. Vou ser preso. Último ponto, para a gente encerrar. E se eu não tenho filhos? Ou não tenho mais pais vivos? Ou moro em outro estado? Como eu posso observar esse mandamento? Deus nos deu uma igreja. Na igreja está cheio de filhos. E eu queria dizer para vocês, se vocês fazem parte da nossa igreja, os meus filhos também são responsabilidade de vocês. O teu filho também é responsabilidade minha. Nós estamos aqui para nos ajudar. Você pode ajudar, se você não tem filho, você pode ajudar uma mãe. Uma mãe que tem filho, que não está conseguindo dormir direito, que não está conseguindo limpar direito a sua própria casa. Você pode servir essa pessoa. Isso é honrar um pai e uma mãe. Através dos nossos relacionamentos na igreja, não existe mais órfão, nem pessoas sem pais. Dani, tu não tem mais pai. Então eu quero ler aqui com vocês um último versículo para a gente encerrar. Eu falei que Jesus Cristo honrou seu pai e a sua mãe até a morte. Eu falei?
em João, no capítulo 19, no versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, ele disse nas suas últimas palavras na cruz: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Na crucificação de Jesus, José já tinha morrido. Quem cuidava da mãe de Jesus era o próprio Jesus. Ela estava ali aos pés da cruz. E mesmo depois de ter sofrido tudo aquilo, Jesus pensou na sua própria mãe. E tinha um discípulo amado. E quando ele fala discípulo amado, é o próprio João falando. Imagina Jesus dilacerado naquela cruz, olhando para sua mãe aos pés da cruz, para o seu discípulo, falar: eis aqui a tua mãe, eis aqui o teu filho. Por causa de Jesus, ninguém fica desamparado. Não deveria ficar. Isso é ser cristão, isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Igreja não é um ajuntamento de pessoas apenas para cantar músicas de Jesus, para ler a Bíblia, fazer algumas orações, muitas vezes cada um na sua, sem levar em consideração aqueles que estão no mesmo recinto. Igreja é a família do Deus Pai, na qual eu e você somos irmãos. Na família do Deus Pai não existe mais órfão, não existe mais ninguém que não tem pai, não existe mulher estéril, porque sempre vai ter uma mãe que vai querer dividir o seu filho com você. Talvez Deus não está te abençoando com um filho nesse momento. Adote. Talvez tenha um filho órfão, tem um órfão de pai aqui, um órfão de mãe na igreja, precisando do seu amor, do seu carinho. Muitas vezes nós olhamos só para nós mesmos queremos ter. Ou eu só cuido do meu filho, porque é minha responsabilidade. Mas aqui nós temos tudo em comum, inclusive os filhos. Inclusive os pais. Meu pai está aqui, para quem não tem pai, e eu divido meu pai com vocês. Isso é ser igreja. Isso é ser cristão. O meu intuito aqui é revelar a vontade de Deus para as nossas vidas. O meu desejo como pastor é que a gente não veja mais igreja de uma maneira que a Bíblia não revela como ela é. Nós temos uma visão muito egoísta, individualista da igreja, consumista, utilitarista da igreja. Mas para cumprir esse mandamento, nós podemos começar na nossa família, e da família transborda para os nossos relacionamentos aqui na igreja, como expressão de quem Deus é. Como expressão de quem Deus é. Então, nessa noite, sejam bem-vindos à nossa família. Aqui vocês serão tratados, honrados os cabelos brancos, como pais, as mães como mães, os filhos como filhos, serão cuidados, compartilhados. Nós pretendemos, assim como as famílias têm defeitos e têm erros, nós também temos. Mas nós queremos ter essa relação de amor, de profundidade, de reciprocidade, de respeito e de honra uns com os outros. É isso que a Bíblia nos mostra e nos ensina a ser cristãos. Então, sejam bem-vindos à família de Deus, se vocês quiserem fazer parte da família de Deus. O Evangelho é nada mais, nada menos do que um convite para fazer parte da família de Deus.
Só que para isso, para poder ser chamado filho de Deus, foi pago um alto preço pela sua e pela minha vida. Jesus, o nosso irmão mais velho, pagou o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos chamar o seu Pai de nosso Pai. E chamarmos uns aos outros de irmãos. E podermos ter um relacionamento profundo de amor, para a honra e para a glória do nosso Pai. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Nós temos convicção de que quando nós abrimos a Escritura e pregamos fielmente a Escritura, é Deus falando com o seu povo. Eu não sei o que cada um aqui precisava ouvir, mas o Teu Espírito Santo sabe o que ficou plantado no coração aqui de cada um, Senhor. Que essa palavra, Senhor, crie raízes nos nossos corações. Que ela floresça nos nossos corações. E a bom tempo ela frutifique. E que ela transborde nos nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos filhos, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Que as pessoas desse mundo caído, elas possam olhar para a Tua igreja e elas não tenham nada para falar, a não ser esse povo se ama como uma família. Que elas possam ouvir a mensagem do Teu Evangelho e também fazer parte dessa família. Esse é o nosso desejo como igreja. Quem concorda com essa oração, diga amém. Amém. Enquanto nós cantamos uma última canção, aqui tem um mini gasofilácio. Se vocês quiserem, a gente acredita que o culto ele é um diálogo. Então nós ouvimos a palavra de Deus sobre quem Deus é e nós cantamos a sua beleza. Nós ouvimos a palavra de Deus e nós percebemos o nosso pecado e nós pedimos perdão em oração. Nós ouvimos a palavra de Deus e somos abençoados por esse sermão e nós respondemos também, cantando e ofertando. Então esse é o momento de a gente ofertar em gratidão a Deus, ao nosso Pai, pelo Evangelho, pela igreja. Amém?